Olá! Hoje nós iremos fazer uma aula de revisão, porque estamos encerrando o primeiro bimestre do curso. Então vamos verificar o que nós aprendemos neste bimestre? Bom, iniciamos falando, sobre o que é um sistema de informação. Bom, um sistema é um todo, um conjunto de partes, e essas partes colaboram entre si com um propósito. Bom, no caso, então, de um sistema de informação, uma das partes deve ser o computador. Assim, um sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados que coleta, processa, armazena e dissemina informações, ou seja, processa dados e vai auxiliar nós, as pessoas, a tomar decisões, a coordenar ações ou então ao controle dos dados. Um sistema de informação, ele geralmente vai ser composto pelo hardware, pelo software, os dados que vão estar sendo manipulados, já que ele coleta, processa e armazena e dissemina informações que são baseados em dados. Mas também um sistema de informação, ele tem como seu componente as pessoas, tanto aquelas que usam diretamente o software, como também as pessoas que são impactadas por aquele sistema de informação. Bom, então nós precisamos definir o que é o software, pois nós usamos como analogia, como software, como se fosse somente o programa do computador, né? Agora que vocês estão desenvolvendo o programa de vocês, vocês já sabem que o software, ele vai ter o programa em si, ele vai ter aquele conjunto de instruções que vai ser executado pela máquina, Então, o nosso programa, que são compostos por esse conjunto de instruções, e a noção de software ela é mais ampla do que aquele conjunto de instruções, Porque além daquele conjunto de instruções que é o programa, também todos os dados referentes à documentação, à configuração, são também partes do software. Assim, um software, ele vai ser aquele conjunto de programas, aquele conjunto de instruções para, que a máquina execute. Vai ter também os arquivos de configuração para poder executar esses programas. Vai ter a documentação do sistema, que descreve não somente, é, como o que o sistema faz, mas como ele é internamente. Temos também a documentação do usuário, que visa dar apoio ao utilizador, ao usuário, de como usar o nosso sistema. Bom, e também podemos incluir sites, conteúdos online, para o qual os usuários conhecem sobre o produto e também tiram as suas dúvidas. Então, todos esses elementos vão compor o que nós chamamos de software, não apenas aquele conjunto de instruções que é o programa. E vimos também que um bom software ele tem várias características, e discutimos algumas por meio de uma pesquisa. E então nós temos a funcionalidade que se refere ao que o software deve fazer, ou seja, as suas funções. Nós também temos a usabilidade, que se refere à facilidade do usuário em utilizar o programa. Nós temos o desempenho, que se relaciona com o tempo de resposta, ou seja, com a velocidade de processamento das funções. Nós temos também a segurança, em que está relacionado tanto a backups, limitações de acesso, isolamento de dados, utilização de criptografia, de tal forma que não permita que pessoas indevidas acessem determinadas informações.
Nós temos a disponibilidade, né, em que nós temos o relacionamento do software em estar disponível ao uso do usuário. Então, o usuário deseja utilizar, quando é que ele pode utilizar aquele software? Né? Então, nós temos os sites, hoje em dia, espera-se que os sites fiquem 24 horas no ar. Né? Os sistemas que usam a internet precisam estar 24 horas no ar, né? Entretanto, nós temos alguns tipos de software que eles funcionam em horários específicos ou em períodos específicos. E, então, considerando esse período a qual se deseja usar o software, o tão quanto esse software está disponível para uso. Nós também temos a portabilidade, já que nós hoje em dia, né, e antigamente tinha essa questão também, diferentes tipos de computadores, nós temos diferentes tipos de dispositivos computacionais. E em quais desses dispositivos nós podemos utilizar o software? Então, isso é a portabilidade, que é a capacidade de ser transferido para outros ambientes, como exigências de versões para o celular. Nós também temos a confiabilidade, que está relacionado com o sistema responder em casos inesperados para que se recupere sem perda de dados. Ou seja, ops, travou. E aí, quando eu reiniciar o sistema, o que vai acontecer? Eu consigo confiar, né, naqueles resultados que foram feitos, né? Ou o sistema consegue sair desse estado de travamento? E temos a interoperabilidade, que então está relacionada a definições sobre a comunicação e a interação com outros sistemas. Isso está muito em vigor hoje em dia, né? Porque os sistemas precisam se conversar. O sistema a gente que desenvolve hoje em dia às vezes quer conversar com a rede social, ou então um sistema precisa conversar com o sistema de pagamento do cartão de crédito. Ele precisa conversar com outros sistemas. E a isso nós chamamos de interoperabilidade. Foram essas as características em geral que nós vimos, né? Existem outras, mas nós discutimos sobre essas características do software. Então, saímos da noção de que o software tem que ser apenas funcional, ou seja, ele tem que apenas fazer o que se espera que ele faça, né? Mas criamos várias outras características que são pertinentes na hora de desenvolver um software e então devem ser consideradas no processo de desenvolvimento. E também começamos a conversar sobre como é que se desenvolvia software. Né? Lá nos primórdios da informática, quando a informática começou a se popularizar, as grandes empresas começaram a ver interesse no uso do computador, como é que se desenvolvia software para aquelas máquinas? Discutimos isso e a partir de uma análise que eu apresentei para vocês, acontece que a maioria dos projetos, então quando o contratante chegava e pedia um determinado software, o desenvolvedor, né, o programador, geralmente, ele tinha uma noção do que deveria ser feito, ia lá e criava o programa a partir do que ele imaginava que era o programa. Isso quando conseguia fazer, porque muitas vezes acabava não conseguindo construir aquele programa por um monte de problemas. Né? Então, por um levantamento que foi feito na década de 60, percebeu-se que 74% dos projetos de desenvolvimento de software falhavam, enquanto que 22% eles atrasavam, mas o cliente ficava insatisfeito e apenas 4% atingia o sucesso, que é o cliente estar satisfeito e entregar um produto. Então veja quanto que falhava-se a indústria de software, né? Tentava-se construir e 70, quase 75% do um quarto, né? Desculpa, 3/4 do, dos processos de desenvolvimento falhavam. Né? Ou então 22% ficavam insatisfeitos. Né? E então as pessoas começaram a pensar: poxa, nós temos que mudar a forma como nós fazemos. Onde é que estamos errando? Né? Ou o que podemos fazer diferentes? Né? Então, analisando o primeiro ponto ali, em que se trata, né, da insatisfação,
começaram a compreender que, olha, a qualidade, que é essa questão da satisfação da pessoa que contratou, envolve aquelas características que nós conversamos agora há pouco, né? A partir de diferentes perspectivas. Então, às vezes, o fabricante tem uma perspectiva, o usuário tem outro, o contratante tem outro, né? Bom, e foram levantando diferentes perspectivas que nós estudamos aqui. Então, a perspectiva do usuário ela é diferente da perspectiva do fabricante, tanto no que deve ser produzido, quanto na conformidade, né? O que é a qualidade em si. Então nós falamos que o usuário, né, ele quer que o software atenda às suas necessidades, né, que desempenhe uma velocidade adequada, que seja confiável, né, que tenha uma alta confiabilidade, entre outras coisas. Para o fabricante, ele vai ter que ver isso, né, quem desenvolve vai ter que ver isso, mais alguns critérios de conformidade com especificações, ali já indo para o lado técnico. Temos também a questão do visão do produto, né? Em que não se trata somente daquele aparato, mas tudo ao redor em relação ao software para que ele seja um produto, né? Então, desde que vá, por exemplo, propagandas de marketing, as embalagens, os sites de venda, né? O pós-venda, todas essas informações como visão do produto. E então nós temos também uma visão do mercado, que se refere ao valor, né, ao dinheiro que os consumidores estão dispostos a pagar pelo produto. Né? Então são diferentes visões, diferentes perspectivas da qualidade. E que nós temos que nos preocupar então aqui, né, com a do usuário, né, e também com as conformidades técnicas, né? E o projeto como um todo, a empresa como um todo, vai ter que se preocupar com todas essas perspectivas. E daí surge a necessidade de olhar diferente para a qualidade, né? De ter um processo, ações, melhor dizendo, que visem a qualidade desse produto que está sendo criado, que é a qualidade de software. E a qualidade de software, ela preocupa-se em garantir que os sistemas de softwares desenvolvidos estejam adequados aos seus propósitos. Isto é, que atendam às necessidades dos usuários, sejam executados de modo eficiente e confiável e sejam entregues no prazo e dentro do orçamento. Então aí começa a surgir a necessidade de se preocupar com essa qualidade. Que ações que nós podemos fazer então para que o software atenda às necessidades do cliente, que o software seja eficiente e confiável e que também ele seja entregue no prazo e no orçamento. E são várias as ações que acontecem que nós vamos discutindo ao longo também dos próximos bimestres. Então aqui nós temos o caso em que a gente já conversou, né? O só na década de 60, 70, muitos projetos falhavam, né? Alguns poucos conseguiam entregar algo ao cliente, um software ao cliente, mas o cliente ficava satisfeito e pouquíssimos chegavam ao sucesso. Então, ali percebeu que, olha, o cliente está insatisfeito porque não atendeu às suas necessidades completamente, ou o software não tem um bom desempenho, ou o custo ficou mais alto do que se imaginava, ou a entrega não foi feita quando o cliente precisava, entre outras características. Vamos focar agora nesse objetivo aqui dos 74%. Por que 74% falhavam? Eles começavam a analisar isso e perceberam o seguinte, olha, desenvolver software não é fácil não. Quem diga vocês, né, que estão aprendendo a programar, né, já passaram um ano aí de programação e ainda tem mais 2 anos, né, trabalhando para aprender ainda a construir sistemas. Então, desenvolver software não é fácil, né? Ele vai precisar que as pessoas compreendam o que o software tem que fazer, como transferir isso para o que a máquina deve fazer, né? Para que o computador deve fazer, mas também tem que pensar no dinheiro que vai custar, quantas pessoas vão ser envolvidas,
quando, né, e qual o tempo necessário para se produzir o software. Então, é uma atividade complexa. E eles falavam o seguinte: olha, tem grandes construções, né? Tem grandes máquinas que são construídas, que nós não podemos nos espelhar nelas e compreender como fazer um bom software, um bom produto. E então começou a surgir a engenharia de software. A engenharia de software ela é uma disciplina que tem como foco todos os aspectos de produção do software, desde os estágios iniciais da especificação do sistema até sua manutenção, quando o sistema já está sendo utilizado. Então surgiu essa engenharia com o propósito de trazer técnicas, métodos de se desenvolver software de tal qual os processos de software eles não falhem, eles entreguem um produto mais próximo possível ao que o usuário deseja. E uma das tentativas foi relacionada ao processo de produção. A gente não constrói um prédio, né, simplesmente chegando no local, quero construir um prédio aqui e saio construindo, colocando os tijolos. Né? Eu tenho que estudar o que vai ser aquele prédio. Eu tenho que estudar qual é a formação geológica ali, né, o terreno que vai ser utilizado como um prédio. Eu tenho que analisar também as restrições que a cidade me impõe frente às construções. Então eu tenho que fazer um conhecimento maior do que simplesmente sair construindo. Bom, então eles fizeram o seguinte: antes então de eu começar a criar o código do programa, eu vou entender o que o usuário precisa fazer, eu vou especificar um projeto para depois codificar. Né? Então ninguém sai comprando uma casa hoje em dia, né? Antigamente também não. Simplesmente olha, quero uma casa e pronto, né? O engenheiro ou o vendedor me entrega qualquer uma, né? Vai atender as minhas necessidades. Eu quero saber qual é o tamanho da minha família, quanto que dinheiro que eu quero gastar, né? Qual a minha vida, né? Olha, tamanho, dependendo, por exemplo, se eu quero ter um animal ou não. Todas essas coisas relacionam-se para então ou construir uma casa um lar mais adequado para o cliente. Então, foram pensadas numa forma de se desenvolver. Então, foi feito o seguinte: antes de criar o código, que a gente faz, né, que a gente chama de codificação, vamos fazer compreender os desejos de quem vai utilizar aquele software, de quem está contratando aquele software. E vamos entender o ambiente que esse software vai trabalhar, né? Sobre o que deve ser esse software. E então nós chamamos isso de fase de análise, que é conhecer este ambiente, né, este modelo de negócio, este assunto em que nós vamos desenvolver o software. Em seguida, eu tenho que fazer um projeto do software. Né? Eu vou construir um modelo a qual vamos nos basear para criar o código para aquele programa. Então, nós vamos dividir o software em diversas funções, em diversas classes, já que vocês programam orientado a objetos, né? Quais classes devem ter, o que cada classe deve fazer. Isso é projetar. Em seguida, somente depois que nós vamos criar o código. Do código feito, nós então podemos testar o código para validá-lo, verificar se ele está coerente com o que a gente pensou que ele deve fazer e, em seguida, implantar, que é então instalar o software para o uso dos usuários. As vantagens do modelo cascata, né, como primeiro modelo, foi mostrar então, olha, desenvolver software é complexo e eu preciso de uma engenharia, eu preciso de partes, desenvolver o meu sistema com foco, né, em determinado momento, com um determinado foco. Então, primeiro eu preciso compreender o que o usuário deseja. Depois eu preciso especificar uma solução para esse problema. E depois eu codifico. E ele, então, o modelo cascata, estipulou fases bem definidas para cada uma dessas preocupações, que é a análise, projeto
codificação, testes e implantação. Mas ele possui desvantagens, né? Projetos de software em si, eles não seguem esse fluxo sequencial. Faço a análise, depois que está tudo perfeitinho, faço o projeto. Depois que faz tudo o projeto, então eu faço a codificação. Muitas vezes a gente precisa voltar, porque também é uma questão de arte ali. Então, muitas vezes eu preciso voltar numa fase anterior. Bom, então, por exemplo, estou criando o código e me deparei com um problema que precisa se alterar o projeto. Então, eu acabo voltando, a gente fala, né, voltando à fase anterior. Então, o fluxo sequencial, às vezes, não é seguido restritivamente. Né? Uma outra desvantagem é que os clientes, na hora que eles são indagados sobre o produto, eles não podem mostrar todas as suas necessidades. Não, né? Muitas vezes ele não tem uma compreensão do todo. O software ele vai permear tantos departamentos, envolver tantas pessoas, que cada uma vai ter uma visão diferente do sistema. Né? Algumas vão ter uma visão mais parecida, outras vão trabalhar com outras necessidades. Então acaba sendo uma fase complexa para se levantar e até mesmo, né, informações dadas por uma pessoa pode conflitar com informações dadas por outra pessoa. Então nós temos essa dificuldade dos clientes em declararem as suas necessidades. Né? E o outro problema é que o software, o cliente só vai ter contato com o software lá no finalzinho, durante a implantação. Né? E isso é ruim porque vai ser no momento que ele vai entrar em contato com o software. E ele pode falar o seguinte: poxa, não era bem isso que eu queria dizer, não gostei. Também ele pode dizer: nossa, é o produto que eu queria. Né? Mas fica muito tardio, né? Porque veja que já foi feito todo um processo de análise, projeto, codificação, testes, para chegar na implantação. Bom, e temos que lembrar também que antigamente o maquinário, o acesso à máquina, ao computador, é diferente de hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem computador dentro de casa, né? Hoje em dia a gente carrega o dispositivo computacional na mão, né? A gente consegue levar e trazer para lá e para cá, os computadores, e isso possibilita então que sejam feitas de formas diferentes, né? Até mesmo produzir software, né? Nem todo software, na hora de construção de software, vocês colocam as instruções, né? As decisões, as instruções de criação de variáveis, as instruções de decisão, de repetição, mas na hora de criar, por exemplo, a interface gráfica, a gente consegue usar ferramentas que nos ajudem, né, a não fazer isso manualmente, a digitar o código manualmente. Né? Nós temos ferramentas que ajudam-nos a criar interfaces gráficas do usuário. Então, por que não tirar vantagem deste potencial de hoje em dia? Né? Então, aí vem outros modelos que nós estudaremos posteriormente que mostram um pouco outras formas de se desenvolver software. Bom, e nós temos o problema também o quê? Quando estamos desenvolvendo software e é detectado um erro, nós temos que voltar à fase anterior. E essa volta, ela é onerosa, né? Ela custa tanto em tempo quanto em dinheiro também. Então, fazer correções é custoso. Então, qual é a melhor solução? É tentar antecipar a ocorrência desses problemas, que nós iremos ver em outros modelos. Percebam que estamos falando muito de uso de dinheiro, de tempo, né? Porque uma das preocupações que nós temos é entregar o software no prazo estipulado, né? Mas como é que nós podemos saber se o software será entregue e se o projeto não está extrapolando os recursos, né? Bom, e também a gente precisa envolver as pessoas. À medida que a tecnologia está evoluindo, novas profissões dentro do processo de desenvolvimento está aparecendo. Por que isso, né? Muitas tecnologias, muitas formas diferentes de se atuar e precisa-se de pessoas especializadas.
Então, nós temos que, né, pensar o seguinte: não é a mesma pessoa que vai desenvolver o software do início até o fim. Nós vamos trocando a equipe à medida que vai surgindo as necessidades dos diferentes perfis. Então, o que nós temos que perceber aqui é que nós vamos ter que trabalhar como nível de projeto e nós precisamos de uma gestão disso, desde o início até o final ali do processo de desenvolvimento. Então, desde a concepção, né, onde surgiu a ideia, até a entrega do produto. E vamos ter algumas atividades que vão ser realizadas durante este período, né? Às vezes com mais intensidade, com menos intensidade, mas elas vão estar sendo realizadas durante a análise, durante o projeto, durante a codificação, durante os testes e durante a implementação. Essas atividades nós chamamos de atividades guarda-chuvas. Tá? Bom, e elas abrangem a gestão de projetos, a gestão de risco, a qualidade de software, a configuração, entre outras. E durante esse primeiro bimestre, nós focamos, né, na gerência de projetos e um pouquinho na questão dos riscos por meio do uso do software SRPG, que é um jogo que simula esse ambiente de desenvolvimento, na qual você, o jogador, né, você faz o papel do gerente de desenvolvimento. Bom, e um dos principais atributos que tem que se fazer é qual é a minha equipe. Então lembra que eu comentei com vocês, olha, devido à complexidade que é desenvolver software hoje, né, eu tenho pessoas especializadas em determinadas atividades, em determinadas ali fases do processo de desenvolvimento. Eu tenho que saber escolher a minha equipe. E nós fizemos uma atividade aí, né, depois de jogar pela primeira vez, para compreender melhor aonde que vai cada membro da equipe. Né? Então eu tenho as pessoas com uma formação, com uma determinada experiência, elas vão desempenhar melhor suas atividades nas fases correspondentes. Então se a pessoa ela conhece bastante, tem um bom vocabulário, uma boa dinâmica, né, ela é bem comunicativa, ela acaba sendo muito boa durante a fase de análise dos requisitos. Agora, se a pessoa ela é muito metódica, né, ela tem uma preocupação muito com os detalhes, ela vai ser uma pessoa muito boa para realizar os testes. Né? E nós fizemos uma atividade aí para então relacionar a equipe com cada uma das fases. Bom, eu espero que vocês tenham percebido, né, a relação aqui em que se aparecem as etapas, né, do projeto, elas são as etapas do cascata, porque a gente escolheu o modelo cascata. Então, quando é que eu vou colocar uma pessoa? Durante a licitação de requisitos, durante a análise e projeto do sistema, durante a implementação, que é a codificação, né, e durante os testes e validação. Então eu vou ter que escolher pessoas com perfis mais próximos a cada uma dessas. E pelo resultado que eu vi, vocês compreenderam bem a relação das características, né, que a pessoa tem que ter, ou da experiência que ela tem que ter, com as fases do cascata. E uma outra atividade também que o gerente tem que fazer é dar atividades às pessoas que estão na equipe. Então, as pessoas não podem ficar ociosas, né? Eu tenho que passar ela, colocar ela a realização das atividades para então que elas desempenhem. Isso é papel do gerente, né? O gerente em si ele vai dizer, olha, você vai fazer isso, você agora vai trabalhar com aquilo, né? E ele então deve saber quais são as ações que estão sendo feitas agora, quem está fazendo e quais são as ações futuras e também quem vai fazer. Por isso mesmo você teve que trocar a equipe ao longo do tempo para contratar pessoas mais específicas para cada uma das atividades, a fim de que as atividades ali, as fases, né, sejam concluídas mais rapidamente. Bom, e uma outra coisa que podemos utilizar para até mesmo melhorar a eficiência das pessoas são ferramentas. E alguns de vocês me perguntaram que não tinham entendido muito bem,
que são essas ferramentas, né? Até mesmo porque vocês têm contatos com algumas, talvez não saibam, né, que elas são ferramentas. Vocês têm contato com algumas. Entretanto, as ferramentas aqui também do software, do SRPG, já são um pouquinho antigas devido à época que ele foi criado. Mas o que é importante a gente saber? Ferramentas é qualquer instrumento que se usa para a realização de um trabalho, né? Bom, então isso a gente chama de ferramentas. Mas quais são as ferramentas que são pertinentes para se desenvolver software? Uma delas é o que vocês usam, que é a IDE. A IDE, do inglês Integrated Development Environment, que significa, né, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, geralmente a ferramenta que vocês usam para codificar. Então, é o caso do Eclipse, do NetBeans e aqui do Delphi, que vocês não têm contato, mas possivelmente o Eclipse e o NetBeans vocês já tiveram contato um com um ou com o outro, né? Que é aquela tela em que eu vou ter, né, o meu projeto, vai aparecer vários arquivos, eu consigo acessar um deles, criar o código de instruções, apertar um botãozinho para ele compilar e transformar isso num programa e executar, né? Então, a isso a gente chama de ambiente integrado de desenvolvimento. Bom, e são somente essas ferramentas? Não, existem outras. Por exemplo, eu particularmente não sei qual ferramenta vocês utilizaram para desenvolver códigos HTML, mas você pode fazer isso utilizando um editor de texto, como o Notepad++ ou o Sublime. Então, também são ferramentas, mas perceba a diferença, né? No caso do Eclipse, ele compila, te mostra onde está o erro. O Notepad++, ele não te dá isso, né? Ele é uma ferramenta de edição de texto. Então, veja que ele não é um ambiente integrado de desenvolvimento, porque ele não vai te dar informações pertinentes ao processo de desenvolver código, que é erros, normalmente erros, warnings ou execução. Para saber que um código HTML criado no Notepad++, ele está conforme você quer, né, o resultado dele, você usa um navegador. Mas, inclusive, existem algumas ferramentas, né, que colocam o código HTML de um lado e o resultado visto pelo navegador de outro. Agora sim, nós estamos mais próximos do que é um ambiente de desenvolvimento integrado. Mas existem outras ferramentas que nos apoiam a desenvolver software. Não necessariamente uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de software, né? Ele precisa criar código, precisa traduzir o nosso código em linguagem de máquina. Bom, vamos a alguns exemplos. Quando nós estamos registrando os requisitos, os desejos do usuário, nós podemos usar um documento. Aí, neste caso, a Word, né, ou o Notepad++, ou outro que nós estamos usando, ele acaba sendo uma ferramenta nossa. Só que tem algumas ferramentas que elas vão além do que simplesmente poder registrar textualmente sobre os requisitos. Elas nos permitem rastrear desde do que o usuário deseja, né, da frase ali, que a gente vai converter isso o desejo do usuário em uma frase, né, até o código. E a gente chama isso de rastreabilidade dos requisitos. Um exemplo desse tipo de ferramenta é o Requisite Pro, né? Bom, eu não sei se vocês já trabalharam, mas nós vamos ver posteriormente nessa disciplina como histórias de usuário, né, em que nós escrevemos pequenas frases que são os desejos dos usuários. E essas histórias a gente pode colocar em post-its, né, que são aqueles adesivos autocolantes. E montamos um quadro com esses desejos. E à medida que nós vamos implementando, né, colocando no software, nós mudamos a situação deste adesivo de local. Bom, dá para fazer fisicamente, né, num quadro que a gente chama de Kanban, e nós vamos ver posteriormente na disciplina, mas também é possível utilizar a ferramenta Trello, que é um Kanban virtual, um quadro virtual de adesivos. Então, a ferramenta Trello também pode ser utilizada para gerenciar requisitos. Um outro exemplo são ferramentas de modelagem. Lembra que eu falei para vocês que durante o projeto nós temos que especificar uma solução de software? O que seria pensar numa solução de software?
Bom, pensar como que vai ser o banco de dados, como que vai ser as telas dos usuários e como os componentes dentro do nosso código, quantos vão ser e o que cada um vai fazer e quem relaciona com o que. Isso é o projeto de software. Nós vamos pensarmos numa casa, né, seria mais ou menos dizer quantos quartos serão, quantas salas, como será a cozinha ou quantas cozinhas vão ter e qual o tamanho de cada um delas, quem conecta com o que, né? O quarto, por exemplo, vai ter um banheiro, né? Uma suíte para aquele quarto. Né? Então seria mais ou menos isso. E um projeto de software, ele vai ter essa relação de mostrar como é o software por dentro. E a isso nós chamamos de modelagem de software, que nós vamos aprender no segundo semestre. E existem ferramentas que nos apoiem a fazer essa modelagem. Aqui no caso do SIPG é o Enterprise Architecture e o Rational Rules. Bom, essas duas ferramentas auxiliam a gente a fazer a modelagem, que é especificar uma solução do software, né? Mas, entretanto, elas são versões pagas, como vocês devem ter percebido no jogo SRPG. Mas nós temos ferramentas de modelagem de software que são gratuitas, que é o exemplo da StarUML, que nós vamos utilizar na disciplina. Bom, e também, durante a análise dos testes, né, nós precisamos fazer um conjunto de testes. Existe aquele teste básico, né, em que a gente opera, né, a gente que está programando, opera e faz o teste para verificar se o código está fazendo o que a gente deseja. Você faz isso nos seus programas, né? Entretanto, existem ferramentas que nos possibilitem criar testes, casos de testes, codificá-los de tal forma que a própria máquina verifique se o código atende ao especificado. Essas são ferramentas de testes. Nós temos como exemplo o JUnit e o Test Complete. O Test Complete é uma ferramenta paga, o JUnit é gratuita, né? Mas o propósito das duas são o mesmo. Eu crio algumas instruções que façam com que verifique se um trecho de código ele está atendendo a sua especificação, ou seja, se ele faz o que foi pedido. Bom, então essa aqui foi uma revisão do que nós aprendemos no segundo bimestre. Veja que, embora nossas aulas sejam curtas, 2 aulas por semana, nós fizemos diversas atividades para aprender de muitos assuntos, né? E a gente encerra então este bimestre com esta revisão, com o propósito de continuar no próximo bimestre a falar de outros modelos de desenvolvimento, mas também de como desenvolver software atualmente, que ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? Tanto ferramentas de computador, mas ferramentas fora do computador, visto que ferramentas são todos os tipos de instrumentos que nós utilizamos para o nosso trabalho. Logo, não necessariamente a ferramenta precisa ser uma ferramenta que executa no computador, um software que executa no computador. Mas uma ferramenta ela pode ser um objeto físico, um conjunto de objetos físicos. Bom, então, no próximo bimestre, né, no segundo bimestre, nós vamos aprender um pouco sobre fazer essa análise, né, como é que a gente faz para coletar essas necessidades do usuário. E também um pouquinho de, olha, como é que nós podemos trabalhar em equipe, principalmente pensando nos modelos que estão mais atuais do que os cascata. Então, no segundo bimestre, nós vamos aprender sobre alguns modelos ainda, que é o prototipação e o modelo interativo, e vamos trabalhar um pouquinho com metodologias ágeis. Mas antes disso, vamos encerrar esse bimestre, né, com mais uma atividade, que é uma atividade então de revisão.